esse exercício que nós fizemos, o objetivo não era vocês lerem tudo, verificarem todos os pontos que precisam ser melhorados nas normativas, na legislação. Não, é trazer uma vontade de vocês mesmos, saberem que tem uma fonte colocada aqui, disponibilizada pelo poder público, que vocês vão ter todas as legislações e vocês se dedicarem um tempo a ler e criticar esses documentos. Por quê? Aproveitando a fala do Ricardo, essa vontade de criticar, vocês vão dar o primeiro passo para aquela palavrinha lá que nós vamos estar falando de gestão. E eu vou explicar a mesma coisa que eu expliquei para a Verônica, para várias pessoas, com respeito ao seguinte. Sobre os conselhos de políticas públicas brasileiros, sabe quantos autores tem que discute o assunto gestão do conselho? Eu desafio vocês acharem um além de mim. Porque todos os artigos que vocês vão puxar, e sem desmerecer ninguém, eles têm visão de prisma diferente. São pessoas da área do direito, são pessoas que são da parte de ciências sociais, são pessoas da área de controle, mas vocês não vão achar nada na legislação falando, olha, o conselho tem que ser administrado desse jeito. Ele nunca foi estudado, essa legislação, por quem conhece gestão. E é muito simples até intuitivo, o como administrar o conselho. Na verdade, você tem que ter o Conselho de Políticas Públicas com a sua formatação legal somado às necessidades da sociedade, gerando o quê? Um modelo de gestão que atenda essas necessidades. E cada conselho vai ter que achar o seu modelo. Não existe realmente uma fórmula de bolo. Existe a contextualização de a gente entender, olha, quais são os princípios que a legislação federal me entrega para pegar e trabalhar o conselho. Tem os 5 mandamentos que eu coloquei lá. Você tem que ouvir a sociedade. Primeiro deles, ouvir as demandas da sociedade. O conselho, ele é efetivamente o quê? A representação da sociedade naquele... Me põe, por favor, o primeiro slide das bolinhas lá, que mostra o modelo, o anterior. Isso, esse. O que somos? Nós somos hoje, aqui, essa parte que é metade poder público, metade sociedade, que tem que fazer o controle social dessa estrutura gigantesca que é o Estado. E ter uma inversão, próximo slide, por favor, desse posicionamento. O Estado hoje, ele está mais importante e mais forte do que a sociedade. Enquanto o modelo constitucional fala o contrário. A sociedade tem que mandar no Estado para que se possam, por meio das leis e das políticas públicas, se retornar para a sociedade o que foi definido nas eleições. Nosso modelo democrático é esse. Nós temos que fazer valer a nossa representação para a sociedade, buscar um modelo de gestão do conselho. Repito, cada conselho vai ter que buscar o seu modelo já com um fator claro. Tem que ouvir as necessidades da sociedade. O que eu preciso atender à sociedade? Não é só o que está ali na lei que criou o conselho, o que está escrito lá. Não. A lei, ela é uma regulamentação exigida pela Constituição. E a Constituição deixa claro, você tem que participar. Se você pega estatutos da Constituição, Estatuto das Cidades, se você pega o Código Civil, se você pega a Lei de Responsabilidade Fiscal, são todas as legislações que estão aqui nos materiais falando, ó, você tem que participar como conselho. Você é essa estrutura aqui que conecta os dois universos, é a interseção desses dois universos que você tem que desenvolver o controle social. Você só inicia isso ouvindo as necessidades da sociedade. Após ouvir as necessidades da sociedade, aí que começa aquele outro slide que eu vou colocar agora, a você criar o seu modelo de gestão.
Senão fica mais ou menos a velha história de quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. E fica em definição. Eu estou colocando o primeiro norte para vocês de gestão. Em gestão, a gente só estrutura um modelo de gestão quando a gente conhece o quê? A meta, o objetivo, onde nós queremos chegar. Aí nós determinamos o modelo, o caminho para chegar no objetivo e na meta. Se nós não conhecemos o objetivo, a meta que nós temos que chegar, na parte de gestão, a gente não sai do lugar. Qualquer empresa, qualquer estrutura privada ou pública tem a definição de metas e objetivos. O setor público, assim, a nossa Constituição exige. Não temos o plano de governo, que é diferente de políticas públicas, nós temos o plano de governo, tem o PPA, depois não tem que definir o orçamento, a lei de LOA, enfim, toda essa governança define o quê? Nós seremos isso no futuro. Eu sei que o nosso país vive um problema grave há muitas décadas, não é desse governo anterior, nem nada, há décadas, uma dificuldade de definir o que nós queremos ser. E aqui é meu papel como professor desafiar vocês. O que vocês querem ser como sociedade daqui a 5 anos, 10 anos, 15, 20, a partir do momento que vocês como sociedade estão representando? O que vocês querem ser? Nós queremos ser o melhor em educação, as melhores notas que diz respeito a qualquer tipo de avaliação nacional ou internacional? Queremos ter o melhor turismo? O que vocês querem ser? O que a sociedade quer ser daqui a algum tempo? Aí é uma provocação a mais que eu estou fazendo para vocês. Vocês nunca vão ter um modelo de gestão se vocês não souberem onde quer chegar. Aí eu dou o primeiro conselho para vocês definirem onde vocês têm que chegar. Escutem a sociedade, criem canais de comunicação com a sociedade, de tal forma que a sociedade os conheça e organizadamente, não é fazer nenhuma loucura, não é sair na rua falando, oh, sou do conselho e tal, não, organizadamente. Existem recursos diversos que a gente pode discutir, públicos, pagos já, que vocês podem utilizar, tá? Para o quê? Para recepcionar a vontade da sociedade. Ok? Mas em gestão, você nunca, põe o slide da gestão, vocês nunca vão sair do lugar a partir do momento que vocês criticarem o que é a missão do teu conselho. Isso começa com a legislação e com os seus normativos, tá? Somado às necessidades da sociedade, aí vocês vão chegar no modelo de gestão necessário. Por quê? Repito, em gestão, você só chega no modelo a partir de um momento que você sabe onde você quer chegar. Qual é a meta, qual é o objetivo, aonde eu preciso, o que eu preciso fazer. Enquanto você não tiver isso bem estruturado, que é plano de ação e meta, você não vai chegar a lugar nenhum. Mas é um próximo passo. Primeiro passo, o que eu tenho do conselho? Eu tenho uma lei, essa lei atende a federal, ela tem alguma definição clara que eu preciso ter um instrumento interno de como gerenciar, de como vai ser a renovação, onde vai ter que chegar aqui resultados? Eu escutei, tem aqui algum mecanismo falando que como eu vou escutar as demandas da sociedade, que é principal, não existe o conselho se ele não ouvir as demandas da sociedade. Que só ouvindo as demandas da sociedade, você vai poder, dentro dos processos de políticas públicas, entender se elas estão sendo feitas e atendendo às necessidades, para você dar retorno a essa sociedade, ou se elas não estão sendo feitas e não estão sendo atendidas às necessidades da sociedade, e o que precisa ser feito para ser atendido. É difícil engajar, Luiz, a participação é baixa, etc. É perfeito. É aqui e no mundo inteiro. É no mundo inteiro. Mas quando tem efetividade das lideranças que estão no conselho trabalho, nós vamos falar um pouquinho de liderança, mas quando tem efetividade da liderança do conselho a trabalhar isso, ela se transforma num exemplo que eu vou falar prático, num determinado país da Europa que eu tive numa ascensão, dentro da Casa Legislativa, tinha um conselho da educação nesse evento, que convocou a ministra, era uma ministra,
Porque ela atrasou o cronograma de construção de uma creche. E estava pedindo impeachment da ministra. A ministra foi lá, se justificou que era chuva, então ela falou, não, você sabe que toda hora, todo ano chove no mesmo período, você tinha que ter posto lá, não tem desculpa não. Vamos fazer o requerimento aqui agora do impeachment. Circulou a folha, a secretária foi lá, todo mundo assinou, mandaram já para o gabinete, não votaram pelo impeachment, deram uma oportunidade a ela, tá? Achei justo, mas tudo em uma hora. Prático, simples, objetivo. Teve o protocolo, seguiu o protocolo que determinava a legislação local? Sim, seguiu todo o protocolo, mas prático, objetivo, simples, claro. E é isso que nós precisamos ter nos conselhos brasileiros. Essa prática. Tem que ser mais prático e menos teórico. E por que eu falei dos autores lá atrás? Justamente os autores, quando vocês lerem, eu estou indicando alguns autores, algumas leituras e vídeos aqui para vocês, eles vêm do seu espectro de especialidade. Uns mais filosóficos, outros mais técnicos, mas vocês não vão ter ninguém de gestão. Vou poder contribuir, que eu vou ter alguns materiais sobre o assunto? Vou contribuir, vou tentar ajudar no máximo possível. Mas cada um tem que pegar e realmente trilhar o seu caminho. E é super importante o papel de vocês no sentido desse contexto de participação popular. Por favor, para os próximos. Como eu falei, a gente vai disponibilizar a biblioteca. Eu vou disponibilizar alguns materiais oficiais que falam com respeito ao tema. Aqui tem um artigo maravilhoso da Controladoria Geral da União, mas como eu falei, com foco do que não é de gestão, que fala do controle social, da democracia e da administração pública, como elas têm que ter o quê? Entrosamento, para dar os resultados à sociedade. E nós temos um exponencial problema geral no mundo, que se os conselhos, a participação social não acontece, ela resulta nisso aqui. Próximo slide, por favor, Verônica. O apoio à democracia na América Latina está no nível mais baixo e a violência ajuda a explicar. Alguém leu esse artigo na internet? Disponível agora, recentemente. Ele é um artigo agora de fevereiro. Está disponível para vocês lerem. O problema não é só no Brasil, é no mundo. As pessoas estão se decepcionando com a democracia porque foram criados diversos mecanismos para representação e essa representação não acontece. Não é só no Brasil. Aqui está falando da América Latina. Mas nós temos um problema no mundo com respeito... Isso é um estudo, é um estudo da Ipsos, que esse foco desse estudo mostrou a América Latina, mas eles mostram um problema no mundo todo, que a partir do momento que regimes autoritários resolvem o problema da população, os principais problemas de saúde, educação, segurança, transportes principais, ao qual o Estado foi criado para... Um dos principais pontos, principais invenções da sociedade humana foi a criação das nações. Sociedades organizadas para atender às necessidades dessa sociedade. E hoje nós não estamos vendo esse reflexo na democracia. Isso é perigoso. Eu, pelo menos, quero viver eternamente num Estado democrático. Não sei quanto a cada um, mas eu não gosto desse espectro. Por quê? Esse espectro está demonstrando que quem tem que representar o povo, o cidadão, não está representando adequado. Isso é um retorno do cidadão, de forma geral, da América Latina, para quem está o representando. E os conselhos, como falei, são um dos aspectos de representação. Não é só os conselhos essa pesquisa. Essa pesquisa é uma pesquisa de contexto geral. Logicamente, envolve a sociedade política também. Mas é perigoso esse recado que está sendo dado. Muito perigoso. E, para quem quiser se aprofundar, não gosta de ler, como eu falei, eu vou dar a opção de ver e ouvir. Próximo, por favor. Democracias vem regredindo em todo o planeta. Então tem um programa que trouxe também outro estudo, tá? Que é do The Economist,
a uma editora inglesa, e que fez um apanhado de como está a democracia no mundo e como elas vêm regredindo nas suas ações junto às suas sociedades. Isso é perigosíssimo, gente. Nós estamos falando que a democracia está ameaçada não só no Brasil, é no mundo, é um movimento. As pessoas estão verificando que a democracia não está representando elas adequadamente e estão mudando os seus conceitos com respeito à democracia. Isso é muito perigoso. E a democracia é uma conquista árdua. Ela não para de ser, ela é construída dia a dia, ponto a ponto. Então, é um chamado, sim, que eu falei, estou fazendo a todos, falar, ó, vocês estão ouvindo o teu cliente, que é o cidadão, é a população, eles sabem que vocês existem, vocês representam eles. A partir do momento que vocês não ouvem e não repassam ao poder público as demandas, vocês estão comprometendo. Lembra que eu falei que 2 palavras iam ser chaves no nosso evento? Vocês vão estar comprometendo a democracia e a cidadania também. Tudo é feito de direitos e deveres. Esse é um dever dos conselheiros. Por isso dos 5 mandamentos. O primeiro dele é ouvir. O segundo é o quê? Discernir, ver se aquilo faz sentido, se já existe uma política pública para atender ou não. Conversar, dialogar, buscar informação, evoluir para esse discernimento ser construído. Se existe, cobrar que ele seja cumprido. Se não existe, tem que articular para que seja executado. E fiscalizar a sua execução. A missão, a gestão de um conselho passa por essas ações. E é super importante depois vocês verem esses materiais, para vocês verem como, enfim, esses movimentos, tudo que nós conversamos faz sentido com o que está acontecendo e está sendo captado pelas agências de pesquisa. São 2, não é uma que fez essa pesquisa. 2, a Ipsos e a The Economist. É super importante o papel de vocês, repito, para a democracia e para a cidadania. Primeiro passo, saber de onde vocês vieram. Por isso de ler as legislações, por isso de ver os normativos, criticá-los, verificar se eles estão aderentes ao desafio que vocês têm pela frente. Vocês têm um desafio gigante. Vocês são uma cidade grande, não são uma cidade pequena, com muitas demandas. E muitas oportunidades de melhoria, com certeza. Eu fui ouvindo os grupos, tem diversas oportunidades de melhoria. Para fazer isso, o que precisa? Vamos para a segunda parte do nosso evento.